contra o Atlético Mineiro, foi um jogo decisivo e o Corinthians estava numa draga danada. Aquele era o momento que todo mundo apostava, o Vanderlei vai cair nesse jogo. E o Corinthians ressurge uma vitória de 1-0, vai para essa campanha, passa pelo São Paulo no primeiro jogo, não está classificado, mas está jogando por um empate no jogo da volta. Né? Já não se fala mais em rebaixamento, rejuvenescendo um elenco. O quanto o Vanderlei, pelo que vocês conhecem o Vanderlei, o Salazar a cobertura, vocês que conheceram o Vanderlei, a Michele vai falar também, o quanto o Vanderlei tem responsabilidade em cima desse momento, mas é um Corinthians que ainda, em se cobrando o patamar do Corinthians, não está jogando aquilo que deveria jogar. Mas o torcedor corintiano, confesso que está feliz, né? Edmilson, Castan, Miller, à vontade. Bom, na verdade o Vanderlei é um cara super experiente, né? Um treinador, já participou, ganhador, né? Em vários clubes que participou, tem a experiência internacional também, da passagem dele no Real Madrid, um cara que sabe gerenciar muito bem o vestiário, né? Pegou um Corinthians bastante difícil de adaptar, está ainda melhorando jogo a jogo, não é o Corinthians que todo torcedor corintiano quer ver, mas já tem um pouquinho do dedo dele aí, um cara que chama a responsabilidade. Eu acho que o mais difícil do Corinthians na temporada passou, né? Era a saída do Cuca, ele chegou, os resultados ruins, posição ruim na tabela, mas é um treinador que, se dá tempo para ele trabalhar e trazer aos poucos as peças que ele precisa, pode colocar o Corinthians aí no ano que vem em busca de títulos, e está buscando um título da Copa do Brasil aí contra o São Paulo. E ainda tem a Copa Sul-Americana. O Castan trabalhou com o Vanderlei recentemente, e o Vanderlei, antes de vir para o Corinthians, né, com essa geração nova de técnicos por aí, muita gente dizendo, o técnico ultrapassado e tal. Você pegou já o Vanderlei há pouco tempo trabalhando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve com o Vanderlei e do trabalho que ele vem realizando à frente do Corinthians. Então, Garrafa, eu peguei o Vanderlei lá em 2019, quando ele assumiu o Vasco, o nosso time numa situação horrível, não mudou muita coisa, né? Mas a gente numa situação muito complicada. Pior que hoje? Não tá, não. Pior que hoje não tá. Fica até um pouco aliviado, porque não foi tudo culpa minha, então. Mas o Vanderlei realmente ele deu um jeito no nosso time, então a experiência foi muito boa com ele. Porque nosso time era um time que estava assim, era o último colocado no campeonato, e ele assumiu, a gente quase chegou a Libertadores naquele ano. Então o Vanderlei, assim, como o Edmilson falou, a experiência dele, sabe, o nome dele, a bagagem que ele tem, traz muito respeito dentro de um grupo de futebol. E o Vanderlei, quando ele chegou no Corinthians, eu sabia que, assim, porque a gente era aquela briga do Corinthians, aquela preocupação do corintiano, né? A gente vai brigar para não cair. Mas quando o Vanderlei chegou, eu falei, cara, o Vanderlei vai dar certo. Porque ele se dá bem com esses jogadores mais experientes e também ele dá muita oportunidade para os moleques jovens. Ele está rejuvenescendo o elenco e ele tem casca para quando precisar barrar. O Fagner começou no banco. Com todo o respeito que merece ao Lázaro, né, um técnico que está tentando a carreira, ele não tem peso para chegar para jogadores desse tamanho e colocar no banco. Hoje no Corinthians a gente já fala em Moscardo, já tem o Murilo na zaga, tem esse Caetano que jogou. Então, pode não estar jogando aquilo que se espera, mas você vê em aspectos positivos ao Corinthians, Salazar também, mas você vê, Miller. Em Salazar, você vê o seguinte, quando você perguntou, né, dá para ver a mão, o dedo, o pé, que seja, né, o corpo do Luxemburgo no time, dá para você ver o corpo inteiro. Até porque quando ele chegou, diante da urgência do momento, ele que foi obrigado a colocar a garotada para jogar, até porque não tinha... O Corinthians não tinha um elenco assim, recheado como tem Palmeiras e Flamengo. Sim. Né? Então ele foi obrigado a colocar o moleque da base e, a princípio, os molecadas da base deu conta do recado, dentro das suas limitações de estreia no profissional. E agora, né, a tal da paciência, né, que nós não temos, que os clubes não têm com os treinadores brasileiros, né? O Duílio teve com o Vanderlei, até porque também diante de circunstâncias, né, adversas. Não, vamos deixar o Vanderlei aí, agora vai ser, né, a bola da vez. Se ele perder para o América, se ele perder para o Atlético, ele vai cair. E tudo conspirou a seu favor, até porque ele colocou um time que ele acreditava que aquele time poderia vencer os seus adversários. E eu sempre digo isso, o Edmilson sabe, o Castan, que o Vanderlei, quando derem asa para ele mesmo, entendeu? Ele revoluciona, porque ele é muito capacitado, ele é corporativo, mas ele tem uma opinião muito forte. Ele não fica pagando pau para nenhum jogador, ele não precisa disso. Então o que acontece? O Vanderlei faz o quê? O Vanderlei, esse negócio de gestão, eu não gosto dessas palavras. O Vanderlei ele é bem prático, ele é objetivo, não é, Edmilson? O que o Vanderlei fez? Ele fez uma coisa de transcendental? Ele fez uma coisa de
imanente. Ô, Miller, ele tem falado isso. Ele fez as coisas da bola, as leis da bola que não mudam e nunca vão mudar. Ele colocou em prática coisas que ele fazia nos anos 90 perfeitamente. Ele colocou em prática de novo no Corinthians e está dando certo. Ele tem falado isso nas coletivas. Os repórteres muitas vezes perguntam: "Poxa, Vanderlei, que você fez isso, fez aquilo", e ele fala assim: não fiz nada de novo. Eu só puxei o fulano, ciclano, como a gente faz desde 1900 e bolinha. Aí vem uma outra pergunta, com frequência ele fala exatamente isso na coletiva. Às vezes até eu vejo uma pergunta que ele poderia, aquela pergunta, eu vou me consagrar, sabe? O repórter deixa a bola quicando para ele. E ele, não, mas normal, gente, isso aí que eu fiz é assim mesmo, desde sempre foi. Então, ele tem batido muito nessa tecla do Miller. O que eu percebo conversando com os jogadores e falando também muito de bastidor é isso. O Vanderlei, ele tem um respeito muito grande. Os caras respeitam demais ele. O Cássio, esses dias, falando com a gente em off, antes da entrevista, ele ainda falou assim: cara, eu paro e fico olhando assim, fico vendo o Vanderlei falar. Eu presto atenção, pô, ele é um cara que a gente respeita e tudo mais. E o único porém do Vanderlei é, nesses 3 meses de trabalho, ele foi muito bem em muitas decisões fora de campo. Com a torcida, com a diretoria, com a molecada, de botar para jogar, mexer no time e tudo mais. O que me incomoda ainda é o Corinthians estar jogando mal. O Corinthians ainda não está jogando como eu acho que deveria estar jogando depois de tanto tempo, porque ele teve data FIFA, ele segurou 2 semanas de treino para poupar os caras e... Mas nesse momento, gente, não é importante resultado para dar sustentação ao trabalho? Claro. Castan, Com certeza. Edmilson? Eu como corintiano, eu quero que o Corinthians ganhe, né? Porque assim, eu acho que essa questão de jogar bem vai ser um outro passo. Isso. Nesse momento, cara, se você pegar 2, 3 meses atrás, cara, o Corinthians não ganhava nem de ninguém, cara. É isso aí. Então assim, acho que o importante agora é jogar bem. Ganhar. A questão de jogar bem depois, consequentemente, eu creio que vai ser naturalmente. Agora, o Maicon, por exemplo, a gente falou aqui no início, né, de jogadores experientes que foram ao banco de